A gente começou o dia falando sobre movimentações para 2026, o que já é algo muito trabalhado dentro do Clube Atlético Paranaense. O planejamento, as metas do desenvolvimento para a próxima temporada já é algo que o clube busca, já é algo que o clube trabalha, e eu acho fundamental você ter, por parte do clube, esse entendimento que a temporada está acabando. O Atlético provavelmente vai estar na Série A do ano que vem e realmente muita coisa vai ter que mudar. Não é só uma transição de determinados jogadores que a gente vai ter que refletir se vão estar ou se não vão estar no clube na temporada que vem. O Atlético, institucionalmente, ele precisa estar mais preparado para um ano que, obviamente, vai exigir muito do Atlético, vai fazer com que o Atlético ele precisa acertar muito mais do que vem acertando nas últimas temporadas. E para isso, obviamente, a gente fala sobre uma diretoria de futebol forte. Uma diretoria de futebol que não pode ser só resumida ao diretor de futebol e o trabalho do treinador. Hoje, se você for pensar a estrutura do futebol do Atlético, ela parte do Petralha, que no final das contas é o cara da palavra final, parte do Eduardo Freeland, algumas participações pontuais do Márcio Lara, parte de um setor de mercado e do Odair Helma. A gente tá falando de 5 vozes que, de verdade, a gente deveria discutir executivo de futebol. A gente deveria discutir um head scout firme. E aí você tem o Odair, que vem ganhando espaço, mas ainda não tem a mesma voz e o mesmo poderio do que outros profissionais. Aí você deveria ter um diretor técnico. E pelo menos isso o Atlético resolveu. Desde Paulo Autuori na temporada passada, o Atlético não preenchia o cargo. E o Atlético escolhe Sandro Orlandelli, né, como diretor técnico do clube para a próxima temporada, o que eu acho um grande acerto. E eu vou desmembrar o porquê eu acho um grande acerto. Primeiro de tudo, o Atlético precisava de um diretor técnico para não deixar todas as decisões do mundo na mão do Daí. Não dá para você institucionalizar na mão de um treinador, sabendo a rotatividade que o Atlético tem no comando técnico, uma decisão dessa. Não dá, não dá. Claramente não dá. O Atlético ele precisa ser um clube que tem a voz do treinador para ser ouvida, para ser debatida, para ser repercutida, mas precisa ter a voz do clube. Eu acho que esse diretor técnico ele passa ao treinador algumas ambições, alguns desejos que o clube tem de certa forma, até algumas cobranças que o clube vai ter com o profissional que ocupa esse determinado cargo. Então, dando exemplo para vocês, a gente está indo para um mercado de Série A. Não vai ser o Odair que vai tomar todas as decisões, porque se o Odair sai, sei lá, em abril, recebe uma proposta inegável do futebol árabe, o Atlético ele vai ficar refém de toda a montagem de elenco feita pelo Odair? Não, você precisa ter um profissional ali que debata com o Odair, que também traga uma perspectiva, que traga uma lógica para a montagem de elenco do Atlético. E obviamente não só isso. A gente vai para uma Série A. Algumas perguntas precisam ser respondidas, obviamente pelo técnico, mas também pelo profissional que ocupa esse cargo. Ah, Thiago, mas que tipo de pergunta? Vou fazer uma para vocês. Como o Atlético vai marcar? O Atlético vai marcar zonal ou o Atlético vai marcar individual? Como o Atlético vai atacar? Vai atacar em transição ou vai atacar mais posicional? Como o Atlético vai se portar em jogos fora de casa? Como o Atlético vai se portar em jogos dentro de casa? Qual o perfil físico dos jogadores que a gente quer para a temporada que vem? Qual é a meta de investimento que o Atlético tem em vendas na temporada que vem? Isso resulta numa má utilização da base? O que a gente vai fazer com o campeonato estadual? Então, esse tipo de decisão, óbvio que vai passar também pelo crivo do técnico, mas passa também pelo diretor. Não dá para passar por uma voz só, não dá para passar por uma pessoa só. Tem que passar por mais e por mais e por mais. Então, no final das contas, eu sinto que o Atlético ele tá indo por um caminho que é um caminho correto. Essa diretoria de futebol do clube não pode ser tão esvaziada. Aí falando especificamente do Sandro, né? Apurei com algumas pessoas, conversei com algumas pessoas, e a perspectiva é muito positiva da chegada desse cara. Isso aí eu falo para vocês com tranquilidade. A gente escuta os profissionais do clube elogiando muito a escolha desse diretor técnico de futebol. E a fala é a seguinte: teve
em alguns dos grandes clubes do mundo. Pra quem não sabe, passou por Manchester United e Arsenal, se eu não me engano. Foi um profissional que se especializou, foi um profissional que teve recentemente, por exemplo, numa boa fase do Internacional, também substituindo o Paulo Autuori. Então, os últimos recortes do Sandro são recortes que fazem internamente o Atlético ter uma boa expectativa em relação à chegada dele. E óbvio, um cara da parte técnica, né? Quando a gente fala da experiência dele como scout, a gente tá falando da experiência dele avaliando jogadores, lendo o jogo, falando sobre futebol. Não é necessariamente um cara que vai chegar e vai ser mais um na diretoria do Atlético que não tem uma especialização no jogo. E eu acho que você precisa, dentro do clube, ter pessoas que pensem o jogo. O Atlético ele é um clube que acho que muito do rebaixamento foi por não pensar o jogo. Então eu sinto que o Furacão ele tá indo pra um caminho, cara, que não dá nem pra elogiar, porque é o óbvio, sabe? O que não deveria acontecer, o Atlético passar temporadas com a diretoria de futebol na mão do Márcio Lara. O que não deveria acontecer, o Atlético passar uma temporada nessa diretoria de futebol esvaziada que a gente tá vendo. O Atlético ele precisa entender que a diretoria de futebol é o começo do campo. Quem toma a decisão é tão importante, é tão influente quanto o campo. Então, no final das contas, precisa ter um olhar crítico, precisa ter um olhar de cobrança, precisa ter um olhar de busca por entendimento no sentido de, cara, esse cara ele vai tomar decisões fundamentais pro futuro do clube. Como eu não vou acreditar e apostar e torcer pra esse cara ser a melhor versão dele possível? E óbvio, é diferente. Você falar de um você bom, que teve experiência técnica também, mas a gente fala de um cara que estava nesse lado de gestão no bar de Santa Catarina do que alguns dos grandes clubes da Premier League. Então você diferencia ali, de certa forma, a partir da bagagem que o profissional traz. Então fico feliz, assim, porque o trabalho do Odair, da comissão do Odair nessa reta final, cresce, ganha conteúdo e a partir desse ganho de conteúdo ele fica mais encorpado, ele fica mais estável, ele fica mais denso e sustentado para a próxima temporada. A chegada de mais uma voz para debater com o Odair, para somar com o Odair, para fortalecer o trabalho do Odair, eu acho que aí só acrescenta. Só acrescenta e faz o Atlético ter um plano bem traçado. É a partir de um plano bem traçado que a gente pode fazer uma Série A sabendo das nossas necessidades e dos nossos déficits e das nossas falhas e fazer uma Série B, uma reta final de Série B, óbvio que o cara não vai chegar a tempo, mas mais tranquila que a estrutura do departamento vai estar bem melhor preenchida. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.